A história da cozinheira é a mesma de quem vive drama semelhante. O excesso de peso e o desejo de passar pela cirurgia de redução do estômago. Serviço prestado neste Centro de Especialidades Médicas através do Sistema Único de Saúde, o SUS. Por aqui, uma equipe multidisciplinar formada por psicólogos, nutricionistas e fisioterapeutas se encarrega do tratamento e da preparação de quem será submetido à cirurgia. O trabalho da fisioterapia tem como principais objetivos a prevenção das complicações da circulação sanguínea, né, doenças como trombose, embolia pulmonar, e as complicações respiratórias, que uma muito comum é a pneumonia. Cada sessão dura cerca de meia hora. Gente da capital e do interior de Minas. Dona Sandra veio de Valadares, no Vale do Rio Doce. Todo esse esforço é para mudar o meu quadro de vida, a minha saúde, né? Na companhia de Dona Sandra, pessoas que há meses se acostumaram a conviver com quem vive a mesma condição e encontra no outro motivação para tocar a própria vida. Com 220 quilos, o ex-salva-vidas da Marinha é um exemplo. Eu tenho procurado aqui para ter um outro tipo de vida, para que eu possa não ser tão dependente, mas que eu possa ajudar alguém. Da fisioterapia para a nutrição, em uma cena comum, a oportunidade de esclarecer dúvidas. Desta vez a palavra é reeducação alimentar. A pessoa que normalmente é obesa, ela tem mais dificuldade de mudar o hábito alimentar? Ah, com certeza. Até pela correria do dia a dia, né? O tipo de escolha dos alimentos, né? Muitos alimentos muito ricos em gorduras, doce, a compulsão alimentar. Exercícios físicos, reeducação alimentar e pensar magro. É o título do livro que inspira esta etapa do trabalho. O acompanhamento psicológico, individual e em grupo. Muita angústia, né? Muita ansiedade, muitos pacientes são deprimidos. A gente aprende a ter novas atitudes, a gente aprende a dosar a nossa própria ansiedade e até a partir daí uma responsabilidade própria. Então a gente começa a prestar atenção, a gente vê e fala assim, nossa, depende de mim. Um levantamento recente feito pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica revelou que 43% da população no país é considerada obesa. Os especialistas apontam alguns motivos para essa estatística, dentre eles a má alimentação, o sedentarismo e distúrbios psicológicos como a ansiedade e o estresse, além dos fatores genéticos. Em Minas, as cirurgias de redução do estômago começaram em 1999. O serviço foi implantado em 2007 depois de uma publicação federal. No Centro de Especialidades, são 8 cirurgias do estômago por mês. Embora gratuito, há critérios rigorosos para o procedimento. São para aqueles pacientes, primeiro, que já tentaram emagrecer de outra forma e não tiveram sucesso, e que estejam com IMC. O que é IMC? É o peso dividido pela altura ao quadrado, né? Acima de 40. Em algumas situações, acima de 35 poderia ser operado, quando esse paciente já tiver doenças relacionadas com a obesidade. E entre os candidatos encontramos Mislene, 28 anos, quase 1,60 m de altura, 178 quilos de peso. A ex-secretária aceitou a proposta feita pela nossa equipe. Nos próximos meses, vamos acompanhar de perto a rotina de quem espera alcançar os mesmos resultados de Lenice. Eu fico ansiosa, né? Nunca aconteceu isso. Mas vamos ver, né? Espero que dê certo. Capítulos de uma história de superação que você vai acompanhar no programa Tudo de Bom. Muito bem, aqui conosco então a doutora Gal e a Mislene, que nós vamos acompanhar. Gente, muito obrigada por estar aqui conosco. Esse é um trabalho grande antes da cirurgia, né, doutora Gal? Porque todo mundo quer fazer cirurgia, quase todo mundo, né? E alguns chegam até a engordar para poder fazer a cirurgia, mas nem sempre ela é indicada, é isso? Exatamente, né? Primeiro é para aquele paciente que já tentou emagrecer e não conseguiu, né, de outras formas. E para aquele paciente que tem obesidade moderada ou mórbida. Como é que a gente classifica isso? Existe uma formulazinha que a gente divide o peso pela altura ao quadrado do paciente. Se esse resultado for superior a 35, ele tiver doenças já relacionadas com a obesidade, ele poderia operar. Ou se for acima de 40, aí ele já pode operar mesmo que não tenha ainda doenças relacionadas. Mas o importante é o preparo do paciente, né, quanto à cirurgia, porque o estômago vai ser grampeado, mas a cabeça, o psicológico tem que ser trabalhado antes. A gente corta um pedacinho do estômago, não corta a cabeça, né? Tem que pensar igual magro. Preparada, Mislene? A gente vai acompanhar a Mislene. O que você já fez agora? Você já foi lá no centro, já fez os seus exames? Já fiz os exames,
acompanhamento com nutricionista, fisioterapeuta, e é necessário, igual a doutora Gal falou, a perda de peso, né? Que ajuda no pós-operatório também. Uhum. Para poder operar tem que perder um pouquinho? Os pacientes que são super obesos, né, aqueles que têm um IMC bem elevado, em torno de acima de 50, que é o caso da Mislene, é recomendável que perca peso, né? Não é obrigatório, né, o paciente perder peso, mas é recomendável porque o índice de complicação diminui muito quando acontece uma perda de peso bem próxima à cirurgia. Melhora o padrão respiratório do paciente. Uhum. Mislene, você sempre foi uma criança gordinha? Você começou a engordar depois de que idade? Você me falou que depois dos 13 anos você começou a ter engordar depois dos 13. E fiz dieta, tomei remédio, fiz acompanhamento com nutricionista também, mas não consegui emagrecer, não consegui perder peso, não. Esse, então, é um caso clássico, que a solução para ela é a cirurgia. Exatamente, porque ela já tem tentativas anteriores, né, e de forma séria, com acompanhamento nutricional, né, medicamentoso. Então, é uma paciente que tem indicação precisa para cirurgia de obesidade. E o que ela vai fazer daqui para frente? Para quando está prevista a cirurgia? Na verdade, nós estamos aguardando que ela perca o peso, né? Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil, mas é importante até para que ela mude os hábitos antes da cirurgia, né? Que ela aprenda a alimentar de uma forma melhor, que ela comece a fazer alguma atividade física, né? Se preparando para a cirurgia. A Mislene já começou alguma coisa? Não, Não, só acompanhamento com nutricionista. Olha, nós vamos tomar conta dela, viu, doutora Gal? Nós vamos visitar a geladeira dela, vamos visitar para ver se ela está fazendo os exercícios direitinho. E se Deus quiser, daqui a um tempo a gente vai encontrar com ela aqui toda bonitona, né? Com certeza. Qual a quantidade de peso que as pessoas perdem normalmente? 20%? 30%? É 40% do peso total, né? Dependendo da técnica cirúrgica. Então a gente fala 65% a 80% do excesso de peso, né? Nos 18 meses depois da cirurgia, porque em torno de 2 anos estabiliza a perda de peso. Aí que é o momento importante da mudança de comportamento, porque vocês já devem ter escutado pacientes que voltaram a ganhar peso depois da cirurgia, né? Então, é por isso que é imprescindível o preparo pré-operatório com acompanhamento nutricional. E outra coisa, a cirurgia não é a solução, como a senhora disse, tem que mudar a cabeça mesmo, porque às vezes a pessoa reduz o estômago, mas continua comendo, quer dizer, a mudança não vai ser mais fácil com a cirurgia de jeito nenhum, né? Na verdade, a cirurgia assim, é parte, né, do tratamento, é o passo inicial para um tratamento, mas que se não houver a mudança de hábitos, né, com certeza o resultado a longo prazo não vai ser tão bom. E o emocional, como que é trabalhado, assim? Pois é, o emocional é, assim, alguma razão, né, que a gente fala na perda do equilíbrio. Por algum motivo ela perdeu o equilíbrio em algum momento e desenvolveu, às vezes, uma compulsão, ansiedade. Então, por isso que é importante esse preparo antes, porque depois ela não vai ter a comida como uma válvula de escape, né? E aí a gente tem receios de outras doenças piores, como o alcoolismo, né? Então, por isso que o paciente tem que ser preparado antes da cirurgia. Preparada? Com garra? Com força de vontade? Muita. É um caminho longo, né, Mislene? Mas pode deixar que nós vamos estar aqui dando força e apoio, e aí você vai contar todas as suas evoluções, né, e todas as vitórias. É importante comemorar as vitórias também, né, doutora? Exatamente, né? É uma tarefa difícil, não é fácil, mas o resultado, a gente pode ver até na reportagem, pacientes que já emagreceram, o resultado é muito bom. Agora, é importante a mudança de hábitos, porque passar por uma cirurgia dessa para não manter esse resultado, né, ao longo dos anos é frustrante, né? E tem muita gente que nem precisa passar por a cirurgia, não é verdade? No seu consultório, várias pessoas chegam lá querendo a cirurgia e depois descobrem que não precisavam. Exatamente, assim, é lamentável que alguns pacientes tentem até ganhar peso para ter condições para a cirurgia. Mas isso é um risco muito grande. Ele pode desenvolver doenças que antes ele não tinha, por exemplo, uma diabetes, uma hipertensão. Então, não forçar uma indicação cirúrgica é importantíssimo, né? Ele tem que ficar feliz que ainda não é um caso cirúrgico, né? Que ele ainda tem condição de emagrecer sem necessidade de cirurgia. Quais os próximos passos? Você já está sabendo o que vai acontecer agora? Você continua com acompanhamento lá? Já começou a fisioterapia? Não? Com acompanhamento com o grupo, né? Já passei também pela fisioterapia, mas tem uns outros exames para ser feito. Ela é linda, olha que rosto lindo, toda maquiada, toda bonita. Daqui a uns dias vai ficar mais bonita ainda, Mislene. Pode aguardar que nós vamos te acompanhar, combinado? Doutora Gal, quer deixar um telefone? Quem quiser falar com a senhora, quem quiser tirar alguma dúvida? As informações, existe a Sociedade de Cirurgia, né, Bariátrica e Metabólica, então no site tem muitas informações.
eu acho que talvez seja o local mais adequado. Muitíssimo obrigada, a gente se vê novamente aqui, que esse assunto é muito sério, como a gente diz, atinge grande parte da população brasileira e a mudança de hábito de vida mesmo, né? Então a gente volta a falar sobre isso aqui no nosso Tudo de Bom, com certeza. Obrigada, muito obrigada pela participação. Boa sorte, hein, ó. Obrigada. Estamos firmes aí? Estamos. Muito bem, isso aí, obrigada. A gente vai para um rápido intervalo aqui um pouquinho.